Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os vetores, que vem do inglês array, e a sua utilização na linguagem de programação C. Bora lá? Em linguagem de programação C, os vetores são variáveis compostas homogêneas, que são capazes de armazenar uma lista de valores. Homogênea, no caso, quer dizer que esses valores têm que ser do mesmo tipo. Por exemplo, eu posso armazenar todas as 40 notas de uma turma, ou armazenar todos os 40 nomes dos alunos de uma turma. Note que os vetores devem ter um determinado tipo e os seus elementos devem ser todos daquele tipo determinado, como exemplo, as notas de uma turma ou os nomes dos alunos daquela turma. Sendo assim, os vetores possuem um nome e esse nome se referencia àquela lista de valores que está sendo armazenada. Por exemplo, se formos armazenar as notas dos alunos de uma turma, poderemos dar o nome daquele vetor de nota ou de notas. Se formos armazenar as idades dos alunos, poderemos dar o nome do vetor de idade. Como dito, todos os membros de um vetor devem ser do mesmo tipo. Sendo assim, para declarar um vetor em C, primeiro temos que declarar o tipo desse vetor, depois o identificador do vetor, que será o nome que aquele vetor será tratado no código, e em seguida o tamanho daquele vetor, que será a quantidade de elementos que aquele vetor poderá armazenar no máximo. Então, se quisermos criar em linguagem C um vetor para armazenar 5 notas, poderemos declarar então que esse vetor é do tipo float, para aceitar casas decimais, identificar ele como nota e colocar o tamanho dele como 5. Veja então que o numeral 5 está entre colchetes. Isso define que nota é um vetor de 5 posições e não uma variável chamada nota. Como características de um vetor, temos que os vetores eles têm tamanhos pré-definidos, ou seja, se o vetor foi definido como de tamanho 5, será reservado na memória do computador 5 posições para guardar valores naquele vetor. E essas posições na memória serão contíguas, ou seja, serão sequenciais na memória. Para acessar as posições daquele vetor, basta indicar o nome do vetor e entre colchetes a posição do elemento no vetor que a gente quiser acessar. Vale lembrar também que a primeira posição do vetor possui índice 0 e a última posição do vetor possui índice tamanho menos 1. Ou seja, se tivermos um vetor de 5 posições, a última posição terá índice igual a 4, que é 5 menos 1. Nesse slide, temos um exemplo de como popular um vetor, no caso de notas, utilizando uma estrutura de repetição. Temos então a definição do vetor, que é do tipo float e terá 5 posições para armazenar. Temos também um contador, que é a variável i. E nesse exemplo, primeiro foi atribuído à posição 0 do vetor o valor 4.8. Na sequência está sendo capturada a entrada de teclado do usuário e essa entrada está sendo salva na posição nota 1. Vejam que a notação do comando scanf é a mesma quando a gente trata de outros tipos de variável, ou seja, devemos informar o tipo de dados que será capturado do teclado, o caractere de e comercial, para dizer que o que for capturado no teclado será salvo no endereço de memória referente ao vetor nota na posição 1. Na sequência, temos uma estrutura de repetição do tipo for, ou seja, para, que irá começar com i valendo 2 e vai funcionar, ou seja, vai iterar enquanto a variável i for menor que 5 e a cada iteração irá incrementar a variável i em uma unidade. E o que acontecerá dentro desse laço de repetição? Simplesmente está solicitando uma nova captura de entrada de dados por teclado, que será gravada com o tipo float na variável que é a variável vetor nota, na posição i. Vejam que o que está variando a cada repetição desse laço é somente o valor da variável i. Então, primeiro o i vai valer 2, depois vai valer 3, depois vai valer 4, e quando o i valer 5, ele vai sair do laço de repetição,
porque a condição i menor que 5 será falsa, então o código irá pular para fora do laço de repetição. Como não temos mais nada nesse exemplo, o nosso código irá terminar. Aqui temos um outro exemplo de utilização de uma estrutura de repetição, só que nesse caso estamos querendo ler os valores armazenados em um vetor. Então, foi definido que um vetor de notas será do tipo float, terá identificador nota e tamanho 5, ou seja, será possível armazenar no máximo 5 valores dentro desse vetor. Foi definido uma variável int i, que será utilizada como contadora no nosso for. Na sequência, foram definidos as posições do vetor de maneira manual de 0 até 4. Então, se quisermos atribuir um valor diretamente a uma posição do vetor, basta indicarmos o nome do vetor, entre colchetes a posição que irá receber o valor, o operador de atribuição de valor a uma variável, que é o sinal de igual, e o valor que queremos atribuir, nesse caso 4.8. Foi feito isso com todas as outras 4 notas. E por fim, temos esse vetor preenchido dessa seguinte forma. Na posição 0, 4.8, na posição 1, 6, na posição 2, 7.5, na posição 3, 8, na posição 4, 4.3. Se quisermos, então, imprimir de maneira sequencial todos os valores desse vetor, basta utilizarmos uma estrutura de repetição, e essa estrutura de repetição vai nos ajudar a percorrer os índices do vetor, que é um número inteiro de 0 até 4. Então, basta fazer um contador, iniciando de 0 e indo até 4, ou seja, menor do que 5, e a cada repetição incrementar esse contador em uma unidade. Dentro do nosso laço de repetição, temos o comando de impressão printf, que irá imprimir a nota que está armazenada na posição do vetor, com uma casa decimal do tipo float, e essa posição do vetor ela vai variar a cada execução do laço, ou seja, a cada iteração da nossa estrutura de repetição, sendo então o i. Na primeira iteração valerá 0, na segunda valerá 1, na terceira valerá 2, na quarta valerá 3, na quinta valerá 4. Quando o i for 5, o nosso laço de repetição irá terminar, porque a condição i menor do que 5 será falsa e o código, então, sairá do nosso laço de repetição. Nesse exemplo, temos 2 laços de repetição, o primeiro para popular o nosso vetor e o segundo para fazer a leitura do nosso vetor, ou seja, a leitura dos valores que foram informados pelo primeiro laço de repetição. A diferença, nesse caso, é que o nosso segundo laço de repetição ele vai fazer a leitura do vetor de trás para frente, ou seja, vai ler primeiro o último elemento e vai continuar até ele ler o primeiro elemento, que é o elemento que contém índice 0. E a cada repetição, ao invés de incrementar uma unidade, ele vai decrementar uma unidade na variável contadora. E o que será repetido a cada iteração da nossa estrutura de repetição será o comando printf. E esse comando printf vai imprimir do tipo inteiro, seguido de uma quebra de linha, o vetor num na posição i. E já vimos então que esse i vai variar de 4 até 0. Sendo assim, teremos na tela os números do vetor impressos na ordem inversa do que foi lido. Nos exemplos apresentados, vimos a utilização de apenas um vetor, porém, para resolver um problema pode ser necessário a gente utilizar mais vetores. Além disso, todos os elementos de um vetor devem possuir o mesmo tipo, isso vimos nos slides, e também devem possuir a mesma característica, ou seja, não faz sentido a gente armazenar em um mesmo vetor do tipo float as alturas dos alunos de uma turma e seus pesos, pois apesar dessas duas grandezas poderem ser representadas por variáveis do tipo float, elas não representam a mesma característica. Uma representa o peso e a outra representa a altura. Uma outra consideração importante é que podemos definir o tamanho dos vetores em tempo de execução do programa. Enquanto o programa estiver executando, dada uma determinada condição, podemos criar um vetor de acordo com o tamanho daquela condição que foi verificada. Porém, para que possamos fazer isso, precisamos ter conhecimento sobre ponteiros e alocação de memória, que serão ministrados nesse curso futuramente.
Outra consideração é que as strings podem ser tratadas como vetores, ou seja, as strings, que são as palavras, são cadeias de caracteres e cada caractere está em uma posição de uma string. Então, se tivermos, por exemplo, a palavra casa, temos que a letra C está na posição 0 da string casa e a letra S está na posição 2 dessa string casa. Outra coisa que temos que considerar é que a variável que referencia o nosso vetor é um ponteiro que aponta para o começo da sequência de memória que aquele vetor está armazenado. Mais informações sobre ponteiros também vão ser dadas futuramente nesse curso. No mais, pessoal, espero que vocês pratiquem os exemplos e os conceitos de vetores e até um próximo vídeo.